Olá, boa tarde a todos. Hoje comemora-se o Dia Mundial da Terra e não poderíamos passar sem falar da alimentação, não é? Porquê? Isto porque todos os alimentos e o que nós comemos acabam por ter um impacto muito grande naquilo que é o presente da Terra, naquilo que é o futuro do nosso planeta. E como todos nós comemos, não é? Todos os dias utilizamos alimentos, todos temos algum contributo a dar naquilo que é a proteção e o bem-estar do nosso planeta, não é? E, portanto, neste Dia Mundial da Terra, é importante então falarmos da alimentação e do contributo que cada um de nós pode dar relativamente à alimentação para contribuir então para este bem-estar, para esta sustentabilidade, para um futuro do nosso planeta. E então aquilo que vos trago hoje é algumas sugestões, não é? De como podemos, no dia a dia, dar então o nosso contributo e fazer alguma diferença. Claro que não vamos mudar de um dia para a noite, não é? Não vamos conseguir sozinhos fazer a mudança que seria necessário fazer, mas se cada um de nós der o seu contributo, vamos fazer com certeza a diferença, não é? E vamos, pelo menos, fazer aquilo que nos compete e aquilo que nós conseguimos. Então, no dia a dia, é verdade que desperdiçamos imensa comida, não é? E grande parte dos alimentos que são produzidos, desde o início da produção, não é? Portanto, desde o momento em que eles são cultivados, em que são produzidos, que existe desperdício, mas depois isto acontece ao longo de toda a cadeia, não é? Toda a cadeia alimentar. Portanto, o desperdício alimentar é uma realidade e é verdade que ele existe em grande quantidade. E, portanto, cabe-nos a nós, enquanto consumidores, não é? Fazer a nossa parte, não é? E dar o nosso contributo para minimizar este desperdício alimentar e, com isso, minimizarmos então o nosso impacto, não é? Porque é verdade que somos cada vez mais a população mundial e, portanto, a necessidade de alimentos também é crescente, não é? É cada vez maior. E, portanto, temos que fazer o nosso papel, não é? E dar o nosso contributo então para que esta necessidade de alimentos não seja tão grande e, pelo menos, os alimentos a que temos acesso sejam utilizados da melhor forma possível. Não é? E, portanto, há coisas que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia. Pequenos gestos, pequenas mudanças, pequenos aspectos que podemos estar atentos, pelo menos, não é? E com isso conseguimos, então, ter aqui um impacto e fazer aqui, então, alguma diferença. E, portanto, isto começa desde o momento em que planeamos as nossas refeições. Portanto, fazer um planeamento das refeições, dos ingredientes que vamos utilizar, atendendo ao que temos em casa, não é? Portanto, no momento em que fazemos a lista das compras, é importante nós estarmos atentos e irmos verificar o que é que temos disponível em casa, não é? Perceber o que é que efetivamente temos que gastar, o que é preciso comprar, não é? E, portanto, neste momento, e ao fazer isto, portanto, quando formos às compras, não corremos o risco de comprar alimentos que não são necessários, não é? E que não vamos consumir e, portanto, o risco deles se estragarem é maior. Portanto, quando fazemos a nossa lista de compras, quando planeamos as nossas refeições, estamos exatamente a fazer uma previsão do que é que vamos consumir, do que é que vamos precisar e as nossas compras vão de encontro a estas necessidades, não é? Portanto, o primeiro passo que podemos fazer é então exatamente estas compras conscientes, não é? E este planeamento das refeições, de forma a gastarmos os ingredientes que temos em casa, não é? E comprar apenas de acordo com aquilo que são as nossas necessidades, com aquilo que vamos precisar, com aquilo que vamos de facto utilizar. Depois, segundo ponto que podemos fazer no nosso dia-a-dia, não é? Ir passando assim de vez em quando pelos armários, pela despensa, pelo frigorífico e estando atentos à data de validade dos alimentos, ao seu estado de conservação, não é? Aqueles que não têm data de validade ou às vezes, independentemente da data de validade, não é? É importante nós estarmos atentos à conservação e ao estado dos alimentos, portanto, ir estando atentos, não é? Deixar sempre à frente aqueles que têm o prazo de validade mais curto, colocar mais à vista e para utilizar em primeiro lugar aqueles que já se encontram no fim do prazo de validade ou que já se encontram num estado mais avançado, portanto, em que é necessário consumi-los mais cedo. Portanto, de vez em quando é importante fazermos esta reviravolta, não é? Aos armários, à despensa, ao frigorífico, portanto, onde quer que seja que a gente guarda os alimentos, portanto, é importante irmos verificando o estado de conservação deles, a data de validade, e tendo cuidado de pôr mais à frente e pôr de mais fácil utilização aqueles que se encontram mais no fim da validade e que estão e, portanto, que é necessário utilizarmos mais cedo, não é? E dar preferência à sua utilização. Depois, como terceiro aspecto, tem a ver com
a maneira como conservamos os alimentos, não é? Portanto, e muitas vezes nós deixamos estragar os alimentos ou acabamos por desperdiçar alguns alimentos por também não os conservarmos da melhor forma. Não é? Isto aplica-se no geral a todos os alimentos. Portanto, há alimentos que nós até já sabemos como é que eles devem ser conservados, não é? Mas ainda assim não quer dizer que nós não possamos melhorar as condições em que são conservados. Por exemplo, no caso da fruta, não é? No caso da fruta, se gostamos da fruta mais verde, não é? Portanto, mais dura, e é verdade que ela, quando fica acondicionada cá fora, ela vai amadurecendo, não é? Portanto, é um processo natural da fruta, ela vai amadurecendo e se calhar chega a uma fase em que já não está num ponto em que nós gostamos de a consumir. E, neste caso, poderia representar desperdício, não é? De alimentos que seriam, que não iriam ser consumidos e até acabariam por ir para o lixo. Portanto, o que é que nós, nestes casos, podemos fazer? Conservar a fruta no frigorífico. Portanto, ela ao estar guardada no frio, o processo de amadurecimento é muito mais lento, portanto conseguimos conservá-la durante mais tempo. Ainda assim, portanto, se ainda assim a fruta ficar mais madura ou ultrapassar aquele ponto em que nós gostamos de a consumir, ainda assim podemos sempre tentar encontrar alternativas para utilizar, não é? E não fazer dela um desperdício, não a colocarmos no lixo. Portanto, há sobremesas que podemos fazer, saladas de fruta, batidos, sumos. Portanto, há sempre forma de nós utilizarmos os alimentos, portanto, dar-lhes sempre uma segunda utilização, ainda que não seja para comer a fruta na sua forma natural, no seu estado natural, podemos sempre tentar utilizá-la antes de deitá-la ao lixo, não é? Portanto, e com isso minimizamos também o desperdício alimentar. Podemos, inclusive, congelá-la, não é? E dá-nos para fazer gelados, dá-nos para fazer batidos. Portanto, preparamos a fruta, descascamos, partimos e podemos congelá-la, não é? Portanto, já não vai dar para comer, provavelmente. Não será o ideal, mas conseguimos utilizá-la, não é? Até para fazer compotas, para fazer doces. Portanto, não quer dizer que a gente precise de a deitar fora só porque não está exatamente com o aspecto ou com a cor que nós gostamos ou a consistência que nós gostamos de comer, portanto, mas ainda assim não significa que deva ser desperdício, não é? E ainda relacionado aqui com a fruta, acontece a mesma coisa com os legumes, não é? Portanto, os legumes, por norma, nós já sabemos que eles devem ser conservados no frio, não é? Portanto, já têm a gavetinha deles no frigorífico, mas ainda assim eles acabam por ir amadurecendo, não é? E acabam por o seu estado vai-se degradando, não é? Portanto, o que é que nós podemos fazer para minimizar, não é? Ou para evitar desperdiçar ou estragar estes legumes? Portanto, por um lado, lá está, se fizermos a previsão das compras, o planeamento das refeições em função do que temos em casa, do que é mais urgente gastar, se calhar conseguimos utilizá-los antes deles chegarem ao estado mais avançado de maturidade, não é? Portanto, de degradação. Ainda assim, portanto, acabam sempre por haver legumes que nós não conseguimos consumir a tempo ou que vemos que não vamos consumir a tempo. Portanto, neste caso, se nós conseguimos prever que não vamos utilizar em tempo útil aqueles ingredientes, podemos sempre congelá-los, não é? Portanto, e a maior parte dos legumes é possível congelá-los. Portanto, imaginem que eu tenho uma grande quantidade de cenouras em casa, não é? Até sei que não vou conseguir gastá-las, portanto, eu vejo que elas começam a ficar demasiado maduras ou começam a ficar enrugadas, portanto, com um aspecto já não muito fresco, e eu sei que não vou conseguir gastá-las a tempo, não é? Ou antes delas continuarem a amadurecer e a degradarem-se. Portanto, neste caso eu posso, por exemplo, parti-las, não é? Em pedaços de acordo com a utilização que eu lhe quero dar, não é? Por exemplo, pedaços maiores se for para usar na sopa, posso partir em pedaços mais pequenos se for para um estofado, portanto, da maneira que eu os prevejo utilizar, não é? Posso parti-las dessa forma e congelá-las, portanto, e assim evito que elas se continuem a degradar, não é? Portanto, mantêm a sua frescura e dessa forma também não deixo que se estraguem, não é? Portanto, não há aqui o desperdício daqueles legumes, portanto, isso podemos fazer com quase todos os legumes, não é? Se não der para utilizar para um fim, acaba sempre por dar para utilizar para outro, quanto mais não seja na base de uma sopa, não é? Ou até num batido, portanto, conseguimos sempre dar alguma utilidade, não é? E evitar que se estraguem. Portanto, isto no caso da fruta, no caso dos vegetais, não é? Portanto, conseguimos sempre portanto, ver o estado de maturação, não é? Perceber se vamos conseguir utilizá-los ou não, se estão ou não de acordo com aquilo que são as nossas preferências de consumidor, não é? Portanto, enquanto consumidores, da maneira como nós gostamos de os consumir, e se prevemos que não vamos conseguir utilizá-los, portanto, pelo menos damos-lhe aqui, tentamos prolongar o seu tempo de vida, não é? E a congelação é a forma mais fácil de o fazer,
não sendo a congelação. Portanto, no caso das frutas, podemos optar por fazer os doces, por fazer receitas de bolos, de algumas preparações culinárias, não é? Que podemos utilizá-los e assim evitamos que se desperdicem, não é? E que haja aqui a perda de alimentos de forma desnecessária. Outra das formas que nós podemos ter para promover, não é, a sustentabilidade e para nos tornarmos consumidores mais conscientes tem a ver com a quantidade da carne, do peixe, dos ovos, portanto, no fundo, dos produtos de origem animal. Portanto, nós sabemos que são aqueles que têm um impacto maior a nível do planeta, não é? Portanto, a sua produção, e mesmo todo o processo que está inerente até eles nos chegarem a nós. Portanto, uma das coisas que podemos fazer é reduzir o seu consumo, não é? Portanto, é verdade que a maior parte da população consome estes alimentos muito acima do que seria necessário, portanto, em termos nutricionais, portanto, acima daquilo que são as nossas necessidades e daquilo que precisamos. Portanto, não perdemos nada, não é? Muito pelo contrário, ao reduzir as quantidades que consumimos, portanto, quer da carne, quer do peixe, portanto, conseguimos reduzir no prato a quantidade destes alimentos que vamos consumir. E com isso, reduzimos também o impacto que temos no planeta, não é? Portanto, e em toda a sua cadeia de produção. Portanto, em termos nutricionais, não perdemos nada, não é? Pelo contrário, vamos mais de encontro àquilo que são as recomendações, àquilo que são as nossas necessidades. Em termos económicos também beneficiamos, não é? Porque estes alimentos acabam por ser mais caros e por ter um impacto maior no orçamento familiar. Portanto, se os estivermos a reduzir, acabamos por ter também essa vantagem. E depois, em termos da nossa pegada, não é? Portanto, com a nossa alimentação, acaba por ficar um bocadinho reduzida, não é? Portanto, reduzindo a quantidade da carne e do peixe no prato, até inclusive pode haver refeições em que não precisamos que estes alimentos lá estejam, não é? Mas ainda assim, se estiverem presentes, que seja em quantidades mais pequenas, portanto, reduzindo e indo de encontro àquilo que são as recomendações para as nossas necessidades e para aquilo que nós devemos consumir, ok? Portanto, isto em relação à carne, ao peixe e aos ovos, portanto, aos produtos de origem animal. Outro dos aspectos que nós também podemos contornar, não é? Podemos ter aqui alguma influência em termos do impacto que causamos, que a nossa alimentação causa, tem a ver com as quantidades, não é? Portanto, de uma forma geral, é muito cultural, não é? Nós gostamos muito de ver o prato cheio, gostamos muito de ver os pratos portanto, demasiado cheios e muitas vezes nós não temos aquela fome e sabemos que não conseguimos comer aquilo tudo, mas ainda assim o prato, por norma, fica cheio, não é? E o que é que acontece? Portanto, a seguir, os alimentos não são consumidos, não é? E a maior parte das vezes, pelo menos o que está no prato, acaba por ser desperdício. Portanto, ter esta consciência, não é? E começar a dosear, portanto, a comida que retiramos para o nosso prato, para já começa com a comida que nós cozinhamos. Portanto, tem logo a ver com o momento da confecção, não é? Da preparação e da confecção. Portanto, o ideal é nós prepararmos a comida, cozinharmos a comida de acordo com as nossas necessidades e com aquilo que sabemos que comemos habitualmente, não é? Precisamos de comer e pronto, sem exagerar. Portanto, a partir dessa comida que for confeccionada vai de encontro àquilo que nós comemos, àquilo que são as nossas necessidades, o risco de haver desperdício é muito menor. E ainda assim, se até calha um dia em que estamos com menos apetite, naquela refeição não nos apetece comer tanto, em vez de tirarmos o prato cheio, porque costumamos tirar o prato cheio, porque gostamos de ver o prato cheio, ou porque alguém nos está a servir e nos coloca o prato cheio, não é? Nós podemos ter aqui este momento de consciência, não é? E, portanto, adequar aquilo que são as quantidades que vamos tirar para o prato em função da nossa fome, do nosso apetite. E, portanto, se até é um dia destes em que eu não estou com tanto apetite, eu tiro menos para o prato, não é? E assim, pelo menos, consigo aproveitar o que ficou da refeição, ainda que cozinhar, conseguimos sempre dar-lhe alguma utilidade, não é? E, portanto, tirar para o prato apenas aquilo que comemos, apenas aquilo que sabemos que vamos comer, ou pelo menos atendendo ao nosso apetite, não é? E à nossa fome naquele momento. E isto acontece também com as crianças, não é? Portanto, ali naquele momento em que começamos a dar autonomia às crianças, para elas se servirem, ou, portanto, que elas até já dizem, já se manifestam, não é? Em relação a quanto é que querem, o que é que querem. Claro que as crianças são um bocadinho exageradas em tudo, não é? E, portanto, nisto das quantidades não é diferente. E vê-se muito quando elas começam a querer servir-se, não é? Gostam de se servir, portanto, acabam por tirar e nem têm a consciência do quanto é que estão a tirar para o prato. E, portanto, cabe-nos a nós também, adultos, alertar, não é? Para isso, para esta questão da quantidade, do desperdício dos alimentos e, portanto, ter aqui um papel ativo, não é? Na adequação daquilo que são as quantidades retiradas para o prato e aquilo que, de facto, e que efetivamente a criança vai comer.
Portanto, temos que ter aqui, mais uma vez, esta consciência para nós, não é? E depois transmiti-la também às nossas crianças, não é? No momento em que elas estão a servir, portanto, primeiro tiramos menos quantidade e, se for necessário, podemos repetir, não é? Não precisamos de tirar logo a comida toda para o prato, correndo o risco de depois desperdiçar aqueles alimentos, não é? Portanto, no momento de tirarmos para o prato, é importante ter esta consciência e esta percepção do que é que vamos e de quanto é que vamos, de facto, comer e tirar só essa quantidade, não é? Portanto, quer no momento em que vamos confeccionar, em que vamos preparar, em que vamos cozinhar a refeição e depois também quando vamos tirar para o prato. E isso leva-nos à outra parte, não é? Portanto, da redução do desperdício alimentar, que também pode acontecer com os alimentos já confeccionados, não é? Portanto, estivemos a ver como é que poderíamos minimizar o desperdício nos alimentos crus, não é? E quando vamos às compras e quando os armazenamos, mas depois quando eles são cozinhados também podemos reduzir o desperdício, não é? E a quantidade de alimentos que vão para o lixo. Portanto, quando sobra alimentos que estão cozinhados, não é? Em vez de pegarmos, e às vezes o primeiro impulso, não é? Sobrou comida, pronto, vamos deitar fora, porque já acabou a refeição, já não vamos comer mais, vamos deitar fora. E a maior parte das vezes conseguimos dar sempre alguma utilidade àqueles alimentos que sobraram, não é? Portanto, a carne ou o peixe, por norma, nós já é mais intuitivo, portanto já acabamos por arranjar formas de os guardar, mas o mesmo acontece com o resto dos alimentos, não é? Seja o acompanhamento, seja os legumes, seja, portanto, lá está, mais uma vez, nem que seja na base de uma sopa, nós conseguimos utilizá-los. E depois há imensas receitas, há imensos preparados que nós conseguimos inventar ou então procurar para utilizar, não é? E para dar uma segunda vida a estes alimentos que já foram confeccionados, mas que estão bons, não é? A partir do momento em que eles são confeccionados, até prolonga a sua durabilidade, não é? O prazo de validade deles e, portanto, se forem devidamente acondicionados, se forem devidamente armazenados, nós conseguimos reutilizá-los, portanto, e voltar a utilizá-los ou simplesmente aquecendo, não é? Ou então fazer-lhe uma segunda utilização, não é? Portanto, outra preparação culinária, outra aplicação, mas ainda assim evitar que eles sejam perdidos, não é? E que haja este desperdício em que estes alimentos se percam. Portanto, aqui mais uma vez tentando reduzir o desperdício dos alimentos, não é? Portanto, são pequeninas coisas, não é? Que no nosso dia-a-dia, se nós contabilizarmos tudo, e é muito fácil, portanto, se nós todos os dias pesássemos, não é preciso pesarmos, não é? Mas basta atendermos à quantidade de alimentos que deitamos fora todos os dias, não é? E se em cada uma das etapas do processo que os nossos alimentos sofrem, não é? Conseguirmos, daquilo que passa por nós, daquilo que passa pelas nossas mãos, conseguirmos reduzir um bocadinho o desperdício, não é? Por pouco que seja, em cada uma das etapas, acaba por ter um impacto muito grande, não é? E é verdade que por ano a quantidade de alimentos que cada português desperdiça é muito elevada, não é? Portanto, é uma quantidade muito grande. E, portanto, começa no dia-a-dia, não é? Nas pequeninas coisas do dia-a-dia que nós conseguimos fazer esta diferença e conseguimos reduzir estas quantidades, não é? É a mesma coisa quando estamos a preparar os legumes. Portanto, outro exemplo, não é? Quando estamos a preparar os legumes para a sopa, não é? É habitual nós retirarmos as cascas todas, nós retirarmos as folhinhas só porque têm o furinho ou porque estão um bocadinho mais partidas. E a verdade é que isto, em termos nutricionais, são tão completas, às vezes ou mais do que as outras partes dos alimentos, falando, por exemplo, nas cascas, não é? Dependendo do alimento, claro, mas a maior parte das vezes a casca é onde se encontra os nutrientes, é onde temos mais fibras, é onde temos alguns polifenóis, portanto, alguns compostos muito interessantes do ponto de vista nutricional e muitas vezes o que nós fazemos é retirar as cascas e colocar para o lixo, mas há preparados, há pratos onde nós podemos perfeitamente incluir a totalidade do alimento, não é? E não tem que haver este desperdício. E mesmo quando há esta necessidade de retirar algumas partes dos alimentos, ainda assim há formas de as utilizar, não é? Por exemplo, o caso da casca da banana, não é? Portanto, não é agradável de comer, pegar na fruta e comê-la, mas a verdade é que nós conseguimos arranjar muitas utilidades para a casca da banana, não é? E, portanto, desde a preparação de bolos, desde a utilização para algumas bases de cozinhados, portanto, e é só um exemplo, não é? E como esses, muito mais, portanto, nós conseguimos utilizar estas partes dos alimentos e assim também, mais uma vez, não estamos a desperdiçar, não estamos a deitar fora. E qual é a vantagem? Portanto, temos a vantagem do ponto de vista nutricional, não é? Que estamos a aproveitar a totalidade do alimento,
todos os nutrientes que ele tem para nos dar e depois reduzimos o desperdício alimentar, não é? Portanto, acabamos por ter uma quantidade maior de alimento se conseguirmos aproveitar tudo o que está, ou tudo o que esse alimento nos consegue dar, certo? Portanto, basta nós, cada vez que pegarmos num alimento, não é? Termos esta consciência e tentar perceber como é que eu vou conseguir aproveitar ao máximo o alimento, não é? E depois seguir todo o processo do alimento, não é? Desde que o temos em nossa casa, portanto, ir fazendo ter este cuidado, não é? Olhar para o prazo de validade, olhar para o estado de conservação dos alimentos, ter atenção a que alimentos é que eu vou usar primeiro, como é que eu posso utilizá-los para garantir que não os deixo estragar, como é que eu os posso conservar para aumentar o seu tempo de vida, não é? E assim também evitar que eles se estraguem. Nas compras, portanto, no momento em que vamos fazer as compras, certo? Portanto, o que é que eu vou comprar? Será que preciso de comprar? Será que ainda não preciso de comprar? Perceber o que é que temos em casa para gastar antes de ir fazer as compras e assim evitamos ter uma grande acumulação de alimentos que depois vamos acabar por deixar estragar, não é? E, portanto, mais uma vez, contribuir para o desperdício alimentar e para a nossa pegada a ser maior, não é? Portanto, a nossa pegada em termos ecológicos. Portanto, conseguimos, com estes pequeninos passos, não é? Ir reduzindo a quantidade de alimentos que desperdiçamos. E depois, lá está, não chega se nós sabermos fazê-lo, não é? É importante que a gente passe a quem convive connosco, não é? E que isto já seja uma rotina em casa, portanto, ensinar aos mais pequenos, portanto, que é importante não desperdiçar alimentos, explicar-lhe, portanto, a história dos alimentos, do percurso dos alimentos, não é? E salientar, portanto, reforçar que é importante que não se percam aqui os alimentos, como é que podemos minimizar os alimentos, inventar receitas até para utilizar o que sobra, não é? Portanto, as sobras portanto, o alimento está bom, não é? Portanto, não está estragado, muito pelo contrário, já está cozinhado, portanto, o seu tempo de vida ainda vai ser maior e, portanto, existem formas de nós aproveitarmos estes alimentos, de nós conseguirmos reutilizá-los. E é importante estarmos atentos a isso, não é? E fazer dessas rotinas as rotinas no nosso dia-a-dia, portanto, e assim minimizar aqui as perdas dos alimentos, não deixar que se estraguem, não é? Portanto, isto foram alguns exemplos, não é? Há muitas outras formas de nós minimizarmos aqui o nosso impacto, não é? O impacto que a nossa alimentação acaba por ter no planeta, portanto, e não sei se já têm por hábito, não é? Alguns procedimentos que ajudem a reduzir o desperdício alimentar, mas há coisas que nós já fazemos e bem, não é? Portanto, que já vamos fazendo no dia-a-dia e, portanto, que nos evita, por exemplo, no caso da altura das frutas, não é? Quando é a época das frutas, portanto, há frutas que nós já temos por hábito fazer os doces, fazer sobremesas que utilizem mais aquelas frutas, portanto, isso já são formas de minimizarmos, não é? E de reduzirmos o desperdício e a perda dos alimentos, não é? Mas depois falta-nos o resto dos alimentos, não é? Portanto, e o resto portanto, da nossa alimentação que nós conseguimos minimizar então aqui o nosso impacto, não é? Devemos dar preferência aos alimentos mais frescos, não é? Que são menos embalados, que têm menos embalagens, que tiveram menos processamento até chegar até nós, não é? Portanto, quanto mais frescos eles vierem, quanto mais naturais eles vierem, portanto, menos houve manipulação, portanto, menos processamento e menos o impacto que causam, portanto, para chegar até nós, não é? De preferência também, sempre possível, devemos optar pelos alimentos da proximidade, portanto, aqueles que são produzidos próximo de nós, aqueles que têm uma forma de produção mais sustentável, não é? Portanto, que são cultivados de uma maneira mais sustentável, que o processo para chegar até nós é mais sustentável e aqui entra muito uma coisa que eu acho que já começamos a perder um bocadinho o hábito, mas ainda não muito, não é? Portanto, o cliente ainda procura muito, portanto, nós, quando vamos às compras, não é? Ainda procuramos muito aquela fruta perfeita, não é? Portanto, que tem o tamanho perfeito, que tem o aspecto perfeito, que se encontra em ótimas condições, de preferência se estiver muito brilhante, melhor ainda, não é? Portanto, intacta, quase como se estivéssemos a falar de alimentos de brincar, não é? E isto depois acaba por ter um impacto muito grande no desperdício alimentar, porque leva a que todos os alimentos, neste caso todas as frutas que não cumpram estes requisitos, não é? Acabam por ser deitados fora, muitas das vezes, embora já comece a haver algumas segundas utilizações para estes alimentos, mas ainda assim o mais frequente é as peças de fruta que não cumprem estes requisitos. Portanto, se o consumidor não aceita, não é? Portanto, ainda não estamos preparados para as ver
nas prateleiras dos supermercados, portanto ainda ficamos um bocadinho reticentes em comprá-las. Portanto, isto leva também a que haja mais desperdício de alimentos, não é? Porque se os clientes não compram, portanto, os produtores acabam por nem se dar ao trabalho de as apanhar ou nem sequer de as tentar vender, não é? Portanto, e acaba por ser desperdício alimentar. E todos os anos nós vemos ou ouvimos falar de não sei quantas toneladas de fruta que foi para o lixo ou de não sei quantas toneladas de um determinado alimento que foi para o lixo, só porque não atendia àqueles critérios muito rigorosos, não é? E falando no caso da fruta, novamente, portanto, uma peça de fruta não é menos valiosa, quer em termos nutricionais, quer em termos de sabor, só porque tem ali algum defeito na casca, só porque o tamanho não é exatamente aquele a que estamos habituados, não é? Ou porque não tem a forma exatamente redonda como nós esperamos encontrar e portanto, cabe-nos também a nós um bocadinho, não é? Estar mais, um bocadinho com a mente um bocadinho mais aberta, não é? Para procurarmos também estes alimentos, não é? E para os consumirmos da mesma forma que consumimos os outros. E com isso também acabamos por ter aqui um papel importante na redução do desperdício alimentar, porque acabamos por aceitar este tipo de alimentos, não é? E não forçar os produtores e quem os comercializa a deitá-los fora, ou nem sequer comercializá-los, não é? Portanto, mais uma vez, passa aqui por nós ter abrir um bocadinho mais a nossa mente, não é? Aquilo que procuramos encontrar. A mesma coisa com os legumes, não é? Portanto, estarmos atentos aos legumes, não é? Portanto, lá está, não é preciso que todos os alimentos cumpram criteriosamente aquele calibre, tenham aquele aspecto religioso, não é? Imaculado. Não é? Portanto, e dar preferência, lá está, a esta produção mais local, a esta produção mais caseira, porque às vezes não tem este aspecto tão comercial, não é? Tão industrializado, não é? Mas muitas vezes o sabor é muito melhor, portanto, em termos nutricionais são muito melhores porque são alimentos produzidos portanto, de forma mais sustentável, de forma mais orgânica, não é? E, portanto, acabamos por ganhar todos tendo portanto, esta postura, não é? Mais aberta aos alimentos um bocadinho diferentes. Pronto, portanto, no fundo, passa um bocadinho por aqui, não é? Estarmos mais atentos e desempenharmos o nosso papel. Termos aqui a nossa parte ativa nisto que é a redução do desperdício alimentar e com isso também ter um impacto na sustentabilidade relacionada com a alimentação, não é? Portanto, já que temos que comer, porque temos que comer, não é? Pelo menos que seja de forma mais consciente, não é? E que a gente o faça atendendo às nossas escolhas e sabendo que as nossas escolhas vão ter um impacto, não é? E vão influenciar, portanto, tudo aquilo que é o estado de saúde do nosso planeta, não é? E, portanto, era um bocadinho por aí, não é? Portanto, já que hoje é o Dia Mundial da Terra, não é? A intenção era exatamente alertar para estas pequeninas coisas do dia-a-dia que nós conseguimos fazer, não é? E que são, apesar de pequeninas, têm uma grande importância, não é? E um grande papel então aqui na sustentabilidade do nosso planeta. Tá? Portanto, foram alguns exemplos. Portanto, não sei se querem acrescentar alguns. Portanto, há muitas outras formas, não é? De nós conseguirmos ter esta consciência no dia-a-dia, não é? Claro que depois poderíamos falar aqui dos produtos biológicos, não é? Mas pronto, aqui já entram as questões económicas, não é? Porque, portanto, o poder de compra não tem que ser maior, não é? Portanto, estes alimentos são com certeza muito mais caros e, portanto, se estivermos a falar numa alimentação para todos os dias, numa família, portanto, não é fácil de gerir essa diferença, não é? Portanto, mas não tem que ser por aí, não é? Não quer dizer, e às vezes a gente pensa, como eu não posso comprar os alimentos biológicos, então não vale a pena preocupar-me com o assunto. Não, nada disso, não é? Portanto, dentro do mesmo nível de custo, não é? Dentro do mesmo patamar de gastos, não é? Conseguimos fazer escolhas, ou pelo menos se nós formos estando mais atentos, não é? Imaginem, eu chego a uma prateleira do supermercado, não é? Vou comprar, por exemplo, maçãs. Tenho maçãs portuguesas, se calhar portuguesas não é o mais fácil, mas tenho entre maçãs espanholas, ou tenho, pronto, uma peça de fruta que é produzida em Portugal, ou pelo menos aqui em Espanha, ou uma peça de fruta que é produzida no Chile ou na Argentina, não é? Sabemos que em termos de impacto, não é? Impacto ambiental, impacto de todo o processo e tudo o que sofreu aquele alimento, o impacto vai ser muito maior para os alimentos que vêm de mais longe do que aqueles que são produzidos aqui, não é? Ou pelo menos mais próximo. Portanto, quando eu for às compras, se o preço até for idêntico, não é? Ou pelo menos a diferença não for assim tão significativa, eu posso tentar, não é? Sempre que possível, fazer estas escolhas mais
causem um impacto menor, não é? Portanto, eu pelo menos estar mais atento a esse aspecto, não é? E, portanto, é o exemplo das frutas, mas pode ser outro qualquer. E depois lá está, o caso que falámos da carne, do peixe ou dos ovos, não é? Se eu aproximar a quantidade que como às minhas necessidades nutricionais, com certeza eu vou estar a poupar dinheiro, não é? Portanto, em vez de comermos bela posta à mirandesa, não é? Portanto, que ocupa o prato inteiro e depois fica ali um cantinho para os acompanhamentos, não é? Portanto, isso dá quase uma refeição para 3 ou 4 dias, não é? Portanto, claro que uma vez não são vezes, claro que de vez em quando nos podemos ainda dar ao luxo de fazer estes excessos, mas pelo menos que no geral, não é? Que no dia a dia, com a maior parte das vezes, a gente vai tendo isto presente, não é? Portanto, atender aquilo que são as nossas necessidades nutricionais com a fome que temos, não é? E também é muito frequente nós comermos muito mais do que precisamos e acabamos a refeição e estamos completamente enfartados. Portanto, isto é comer mais do que aquilo que precisamos, não é? Portanto, estamos a consumir alimento a mais do que aquilo que precisávamos, portanto, estamos a aumentar, não é? O nosso impacto naquilo que são o consumo de alimentos, não é? E com tudo o que está inerente à produção dos alimentos. Portanto, se na maior parte das vezes, não é? A maior parte das minhas refeições eu for tendo isto em conta, não é? Portanto, aproximar aquilo que eu preciso, a fome que tenho até muitas vezes com aquilo que estou a comer, acabo por reduzir, não é? Acabo com certeza por reduzir a quantidade de alimento que vou comer, dar preferência aos alimentos que são mais locais, que são produzidos de forma mais sustentável, priorizar os alimentos que eu tenho em casa e que estão a chegar próximo do fim da validade, não é? Portanto, ir fazendo esta seletividade para não correr o risco de deixar estragar alimentos. Se eu perceber que não os vou consumir a tempo, portanto, tentar dar-lhe alguma utilidade, não é? Ou pelo menos aplicar-lhe algum método de conservação que me permita ganhar aqui mais tempo, não é? Nomeadamente congelação ou colocá-los no frio, portanto, isto prolonga a vida dos nossos alimentos e, portanto, no dia-a-dia, não é? Se cada um de nós for tendo este cuidado, esta atenção, não é? O planeta Terra agradece, não é? E todos nós agradecemos. Portanto, era isto, não é? que eu tinha para vos dizer hoje, não é? Em relação ao Dia Mundial da Terra, não é? Portanto, alertar-nos um bocadinho para aquele que é o nosso papel, não é? De cada um de nós, o que é que nós podemos fazer no dia-a-dia, não é? De forma a reduzir o desperdício alimentar, a promover a nossa sustentabilidade. E, portanto, era isto. Não sei se querem acrescentar alguma coisa, se alguém tem outra visão, não é? Outra perspectiva, ou acrescentar alguma outra forma, não é? Como podemos contribuir para isto. Portanto, não havendo mais sugestões, não é? Portanto, resta-me agradecer-vos e pronto, e esperar que façam, não é? Que estejam mais atentos, pelo menos a isso, ou que se vão lembrando, não é? Quando da próxima vez que forem fazer uma refeição, não é? Da próxima vez que forem abrir um armário, olhar para a data de validade, não é? Perceber como é que estão os vossos alimentos, perceber a quantidade de alimentos que temos em casa e se de facto precisamos de ter aquilo tudo ao mesmo tempo, não é? Se depois dali não vai resultar o desperdício, não é? Porque uma coisa é termos alimentos em casa em grande quantidade, alimentos que não se estragam, não é? E que sabemos que estão ali, mas que vão ser usados. Outra coisa é aquela necessidade de ter demasiados alimentos em casa, não é? Mas que depois acabamos por não consumir. E aí sim, já é importante e já deveremos fazer alguma coisa em relação a isso. Ok? Pronto. Então, se não tenho mais nada a acrescentar, não é? Da minha parte também era só aqui falar alguns aspectos, não é? Deste que eu acho que são importantes, não é? E hoje, sendo o Dia Mundial da Terra, não é? Importa mais uma vez relembrá-los, reforçá-los um bocadinho mais e resta-me então agradecer-vos por terem estado desse lado. Obrigada.